Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, agora dando continuidade à série Fundamentos, né? Uma série que eu acho que vai ficar bem legal, mas eu dei uma parada quando saíram os resultados do terceiro trimestre, mas eu queria retomar e hoje estou retomando com um vídeo bem interessante. Nós vamos falar sobre o índice Ibovespa, ou IBOV, como ele é mais conhecido, né? Esse é um vídeo que faz tempo que eu estava querendo fazer, que ele vai ser um vídeo tipo base, né, para eu fazer vários outros. Então eu tinha que fazer esse aqui, então pode parecer algumas coisas simples, mas vocês vão ver que tem coisas que não são tão óbvias assim sobre Ibov, mas ele vai ser muito importante para o futuro, para a gente tocar em conceitos mais complexos, mais desenvolvidos. Vai precisar ter a base do que eu vou tratar aqui nesse vídeo, beleza? Bom, Ibov, eu acho que todo mundo que investe já tem pelo menos uma ideia do que seja, né? Ele é um índice da nossa bolsa, principalmente, que representa aí as principais empresas negociadas. Então, se você for no site da B3, né, hoje B3, na época era a Bovespa, né, que era a Bolsa de Valores de São Paulo, que criou o índice. Hoje é a B3, lá tem o índice, a composição, a forma como ele é calculado, a gente já vai ver, né, isso tudo no vídeo. Então, só para a gente ir começando, fazendo aqui o nosso arquivinho, né, o que é o Ibov? Né? Como a gente já falou, é um índice que, não vou colocar representativa, é um índice que compreende as ações mais negociadas e representativas. Colocar da bolsa, de uma forma geral, né? Acho que fica claro aí para todo mundo. Bom, então presta atenção nisso aqui, ó, negociadas e representativas. Isso aqui vai fazer muita diferença conforme a gente for avançando aí no nosso estudo aqui, no nosso vídeo. Bom, depois eu vou colocar no link, na descrição do vídeo, o link para essa reportagem da Exame aqui, que foi bem legal quando eu estava fazendo a pesquisa para o índice, para o vídeo, que conta um pouquinho da história do índice Ibovespa, né? É bem legal, acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade com essas coisas históricas. Então, o índice foi criado em 67, né? Já tem mais de 40 anos. 50 anos, né, na verdade. Um índice bem antigo na época, eu lembro que era da Bovespa. Né? E na época tinha a Bolsa do Rio também, eles dividiam, né, as empresas listadas no Brasil. Né? Hoje tudo virou... A Bolsa do Rio acabou e a Bolsa de São Paulo virou a B3. Então, antes do índice, a Bolsa, né, ou as bolsas, enfim, só divulgava as cotações de cada ação. Então, não tinha isso que a gente vê hoje no jornal. Hoje a Bolsa subiu tanto, a Bolsa caiu tanto. Né, só tinha as cotações individuais de cada ação. Então, ele foi criado para tentar representar, né, de uma maneira global assim, a média das ações negociadas. Então, por isso que eu coloquei na definição, né, compreende as ações mais negociadas, né, e representativas. Então, quando você vê no jornal, né, no Jornal Nacional, falando hoje a bolsa caiu, subiu, não necessariamente quer dizer que as suas ações, que a sua carteira subiu ou caiu também. O que subiu ou caiu é exatamente o Ibov, que é esse índice aqui, o índice Bovespa, que foi criado como uma maneira de representar, né, o mercado em geral, certo? Então, o que mais que tem de interessante aqui? Tinha a Bolsa do Rio de Janeiro, né? Tinha outros índices na época. Então, ele vem desde 68, desde 2 de janeiro de 68 que ele começou a ser negociado. A reportagem fala de como era na época, a negociação do pregão Viva Voz, né, tudo mais. Vamos focar aqui no Ibov, que é o que nos interessa. Explicam o básico, o índice funciona como uma espécie de carteira de ações. Então, é uma carteira teórica montada que eles tentam representar o mercado. Né? Ele começou valendo 100 pontos, que era o valor equivalente a 100 cruzeiros novos, davam 100 pontos. Né? Então, o que você vê hoje lá, 100 mil pontos, cento e tantos mil, né? Bovespa bateu cento e tantos mil pontos, vem disso aqui, começou com 100, mas como era uma época muito inflacionária no Brasil, ali, se não tivesse sido corrigido, hoje teria 76 quatrilhões de pontos, né? Claro que isso aqui é corrigido, tem um fator de correção lá que
traz para aqueles 100 mil pontos que a gente vê hoje em dia, 100 mil e pouquinho que está hoje. Então, aquilo ali, na verdade, não representa nada, né? Ele começou no início com 100, aí foi crescendo aí para esses 70 e tantos quadrilhões de pontos, e hoje é corrigido, porque, é claro, ninguém ia ficar medindo quadrilhões de pontos, né? Então, aqui eles estão comentando sobre o critério do Bovespa, isso a gente já vai discutir com mais detalhes logo mais, mas, ó, presta atenção nisso aqui. Antigamente, quais eram os critérios? Negociabilidade da ação nos últimos 12 meses, volume de negócios e número de pregões que a ação participou. Então, dá para a gente perceber que o critério do Ibov, principalmente anterior, hoje continuam esses critérios, mas era muito assim, coisa de liquidez, né? Quantos pregões negociou, volume de negócios. Então, aqui a gente já começa a dar a dica da mensagem que eu quero passar para vocês hoje. O Ibov não é necessariamente boas empresas, coisas do tipo. São empresas que são negociadas, basicamente, né? Número de pregões, volume de negócios, né? Negociabilidade. Então, as pessoas às vezes têm ideias um pouquinho erradas sobre o que é o Ibov. Esses critérios eles duraram por mais ou menos 45 anos, até 2013. Em 2014, eles acrescentaram coisas importantes, né? Por exemplo, a ponderação pelo valor de mercado, isso aqui, ó. Então, não mais o índice era formado só por critérios de liquidez, mas passaram a ter valor de mercado no critério também, né? Parece meio óbvio, mas até então não era. Isso aconteceu por causa do seguinte, ó, bem curioso também para quem já tem um pouquinho de bolsa, foi por causa do OGX, basicamente. Porque ela era uma empresa, né, não sei se, acho que mesmo o pessoal mais jovem conhece a história do OGX, foi uma empresa lá que o Ike lançou, com muitas promessas, e que afundou depois, já que ela não conseguiu cumprir nada operacionalmente. Pois bem, a OGX, lembra quais eram os critérios? Né? Negociabilidade, volume de negócio, número de pregões. Né, a OGX na época estava na moda, então ela era muito negociada, tinha muita hype em cima. O que acontecia? Ela tinha uma participação grande no índice e ela afundou, né, pesadamente durante anos. Então ela conseguiu ser um motivo, claro que não deve ter sido só isso, mas enfim, a OGX foi um motivo para eles mudarem o cálculo do índice. Nessa situação aqui, ó, quando ela já estava caindo bastante, ela chegou a pular, ela tinha uma participação de 2,58% do Ibovespa, que já era uma participação relevante, e ela chegou a ter, né, ela pulou para 5% quando ela estava valendo aqui centavos, ó, cadê? 30 e poucos centavos, 38 centavos, ó, ela já tinha caído 90%, estava valendo 38 centavos, 38 centavos. Só que como o pessoal estava negociando muito, vendendo e ainda tinha muita sardinha comprando, ela passou a ter uma participação de 5% no índice, mesmo tendo caído 90%. Então isso aqui, claro, carregava o índice muito para baixo. Foi por isso que eles mudaram os critérios. É um critério muito melhor do que tem hoje, né? É só um título de curiosidade, né, histórica, né, como uma ação conseguiu mudar a fórmula de calcular o índice. Beleza? Mas vamos adiante aqui, eu já vou falar mais sobre como é calculado. Teve uns outros critérios também, eles passaram a não deixar mais penny stocks. Penny stocks são aquelas ações de valor muito baixo, realmente menor que R$1 ou $1 lá fora. E nenhuma empresa depois poderia ter mais que 20% da composição do Ibovespa. A OGX chegou a ter valores altos no auge dela, no auge da especulação, né? Porque ela nunca teve um auge de resultados. Ela chegou a ter uns 8, 9% do Ibov, né? Foi um absurdo. Ela carregou o Ibov para baixo nesses anos. Então, carteira teórica. Só para a gente fechar aqui as curiosidades, né? As pioneiras. Então, o primeiro índice tinha 17 ações, que são essas daqui, ó. Não sei se está pequeno aí para vocês verem. Mas é curioso que até hoje, ó, a gente ainda tem ações que compuseram o primeiro índice. Então a gente vai ter aqui, ó, Lojas Americanas, Duratex, Alpargatas, que existem até hoje. Tem duas que nunca deixaram o Ibov, que são a Antártica. Tá com outro, não sei, aqui, ó, Companhia Antártica Paulista, que hoje é Ambev, né? Acabou virando Ambev. E a Vale, né, com Vale do Rio Doce, que hoje é Vale. Essas nunca deixaram índice, mas mesmo assim tem outras que
que deixaram, mas ainda estão aí até hoje, as lojas Americanas, né? Já vi ali Alpargatas, Duratex, tudo mais. Então ela começou com essas 17 empresas e em 86 foi o maior número de empresas no Ibov, 139. É um número bem expressivo, já que hoje tem 68, a gente já vai ver. Então naquele ano teve um plano cruzado, congelou preço, por isso né, chegou nesse número grande. Por isso que é sempre difícil quando a gente fala de histórico da Bolsa no Brasil, caminhar para períodos históricos muito para o passado, porque era economia inflacionária, tinha esses planos econômicos, então distorce demais você olhar histórico de renda variável no Brasil. Geralmente conta-se de 94 para frente, foi quando a gente começou a ter uma economia mais estável, né? Então, enfim, as 60 ações. E só de curiosidade, né, o índice Ibov do início até hoje teria acumulado 2.500%, mais ou menos. Bastante coisa. Mas claro, né, tem toda essa distorção aí de economia inflacionária no meio. Tem as maiores... O ano com maior queda foi 75%, imagina. Por isso que quando a gente fala que pode cair, se você aguenta 50%, 60% de queda, é porque já caiu um dia, já caiu 75%. E no mesmo dia foi 22% quando confiscaram as poupanças. E que mais? O maior retorno foi 300%. A maior alta diária foi 36%, tá louco? Com o plano Collor 2. E tem uma última curiosidade, dos 50 anos de existência, que isso aqui é de 2017, né? 25 anos terminaram positivos e 25 negativos. É curioso que ficou bem empatadinho. Certo, pessoal? Então, chega de curiosidades, vamos ao que nos interessa aí sobre o Ibov. Então, a gente já viu que é um índice que tende a ser representativo, eu já vou dizer por que não é bem assim. Mas vamos dar uma olhada em como é que ele é calculado, né? Já que isso faz toda a diferença, a raiz de todas as questões do Ibov estão aqui na metodologia de cálculo. Então, lá naquela página da B3 que eu mostrei, tem esse PDF aqui que explica como é que o índice Bovespa é calculado, né, para quem quiser ver aí em detalhes. Então, vamos passar de uma forma mais objetiva, mas basicamente, quais são os critérios de inclusão? Vão ser vários critérios relacionados à liquidez, que eu já tinha comentado, ó, os ativos elegíveis em 3 carteiras anteriores, índice de negociabilidade, está em 95% dos pregões, tem um volume financeiro maior que 0,1%. Então, tudo isso aqui são pontos relacionados à liquidez, né? A volume de negócio, ações que são negociadas e não estão esquecidas lá. O que mais? Não pode ser classificado como penny stock, ou seja, uma ação que vale menos de R$1. Acho que a definição aqui da Bovespa é R$1, mas esse termo vem lá de fora, são ações menores que $1. Não pode ter um valor nominal muito baixo, porque ela é uma ação que fica muito volátil, suscetível a muitas variações. E mais? Rebalanceado em caso de oferta pública de ações, tal. Critérios de exclusão, que é importante também, né? Então, não atender aqueles anteriores, não ter lá o índice de negociabilidade, que a gente já falou, não ser penny stocks, tal, situação especial, porque as empresas estão lá, recuperação judicial, ok? E a gente chega no ponto importante. Então, até 2014 era basicamente isso aqui. Não importava se a ação era boa, se era grande, se era pequena. Se ela fosse muito negociada, ela estava no índice, né? Então, vocês já podem imaginar o efeito que isso tem. Você poderia ter um índice cheio de empresa ruim que passaria os critérios e estaria lá numa boa, né? Então, era um critério muito ruim, né, na minha opinião, porque ele só... Claro que, assim, você pegar as ações mais negociadas, tendência que sejam as ações mais importantes, mas não necessariamente. A OGX foi um belo exemplo disso, né? Foi uma ação muito especulativa que nunca deu em nada, muita gente perdeu muito dinheiro e era uma parte muito relevante do índice, né? Então esses critérios eram muito ruins. De 2014 para frente criaram o critério de ponderação, que é fundamental. Então hoje os ativos são ponderados pelo valor de mercado do free float. O que isso quer dizer? Quer dizer que assim, eles pegam as ações, eles olham lá quais passaram nos anteriores e são elegíveis, e aí o tamanho de participação de cada uma delas vai ser ponderado pelo valor de mercado. Então, ações maiores, né, do free float, né, das ações que estão em negociação.
Então, ações maiores vão ter uma participação maior, ações menores, participações menores, certo? Então, isso aqui melhorou bastante o Ibov, na minha opinião, mas a gente já vai ver que ainda assim tem muitos problemas. Então, eles colocam um limite, isso para mim é fundamental. Então, a representatividade não poderá ser superior a 2 vezes a participação caso fosse contado só os ienes. Ou seja, eles botaram uma nota de corte para que você não tenha uma ação com 20%, 30% de representatividade. Né? Se você, sei lá, se a gente tivesse uma ação com valor de mercado muito fora, né, das outras, né? O que é interessante. E além disso, eles colocaram um filtro absoluto, né? 20%. Então nenhuma ação pode ser mais que 20% do índice. Né? É o limite absoluto. Então essas mudanças vieram para melhorar bastante. Né? Com certeza elas contribuíram muito para a evolução do índice Bovespa como um todo. Então no nosso documentinho aqui, ó, colocar o segundo item, como é calculado, que é importante. Né? Não vou colocar todos aqueles pontos, né? Mas vou resumidamente escrever algo como assim, segundo critérios de liquidez, que todos aqueles primeiros se resumem assim mais ou menos a liquidez. Vou aumentar um pouquinho aqui. Liquidez e, como eu diria, a ponderação por valor de mercado e ponderados por valor de mercado, certo? Notem que mesmo com essa evolução de critérios para o Ibov, ainda assim você não tem nada assim de qualidade, né? No mundo aí acionário tem vários índices que põem alguns critérios de qualidade. Tinha um índice antes lá da Fundação Getúlio Vargas que tinha uns cortes lá fundamentalistas, né? Bem interessante. Você acha muito pouca informação disso na internet. Mas basicamente o Ibov a gente vê que não tem nenhum filtro de qualidade. É liquidez, que a gente já viu que pode dar muito problema, e valor de mercado. E também não quer dizer nada, né? A própria OGX chegou a valer muitos bilhões de valor de mercado. Ok, pessoal, então vamos dar uma olhada aí no Ibov, finalmente, né? Já estamos aí com 17, esse vídeo vai ficar comprido, não tem jeito. Então eu fiz um gráfico com aquela composição, lembra que a gente viu no site? Ó, aqui no site da B3 você tem todas as ações, né? A quantidade teórica, participação, vocês podem checar lá. Isso aqui é revisado trimestralmente. Eu não falei ainda. Mas eu peguei e plotei num gráfico. Você vê até que finalzinho aqui eu nem conseguiu renderizar direito, mas acho que dá pra gente ver bem. Então, esse aqui é o Ibov graficamente. Né? Apresentação do índice Ibov por ações, as ações que constituem ele, apresentadas de uma forma gráfica. Então aqui a gente vai começar, vou dar um pouquinho de zoom, só pra gente cortar aqui, ó, ali em cima, mas vai ajudar a gente a entender umas coisinhas. Então vamos lá. O que a gente depreende logo de cara? Sim, o Ibov tem hoje 68 ações. Né? Então vamos lá. Contudo, se você for ver, ó, até aqui essa cinzinha, aqui a gente tem 9 ações. Né, de 7 empresas diferentes, porque eu tenho Petrobras, a preferencial aqui de cinza, e a S verde, a ordinária. Então, essas duas partes aqui é Petrobras. E eu tenho Itaú, esse azul claro, e Itaúsa, o cinza. Não é bem a mesma empresa, mas vamos, né, supor que você está exposto ao mesmo risco, então vamos considerar como se fosse o mesmo ativo. Então você vê aqui ó, que mais de 50% do índice está em 7 ações só. Né? Então isso é um pouco contraintuitivo. Quem nunca viu a carteira do Ibov né, imagina que é uma coisa super diversificada, mas o que a gente vê é que o Ibov não é um índice diversificado, que a grande parte da diversificação está aqui, sei lá, no último 1/3 né, do índice. Aqui sim, aqui tem empresa pra caramba. Nesse último terço tem um monte de empresa, né? Até não conseguiu renderizar o gráfico direito, mas mais da metade do índice está com peso em 7 empresas. E é basicamente bancos, tem os 3 grandes bancos, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil,
Petrobras, Vale e Ambev. Então metade do Ibov é só isso, né? Então o Ibov, querendo ou não, por mais que pareça contraintuitivo, é um índice muito concentrado. O Ibov não é diversificado, isso não é uma realidade. Ele é diversificado no papel, mas na prática ele é muito concentrado em poucas empresas. Porque a diversificação dele está só aqui no último terço, né, que aí sim tem a grande maioria das empresas e tem várias com a participação quase irrelevante. Né? Outra característica, a diferença das participações é muito grande. Você tem aqui o Itaú, deixa eu ver, aqui eu tenho a planilha que eu criei, o Itaú 4, que é a maior participação, com 8%, e a menor, a Smiles, com 0,11%. Então é muito dispar essa diferença entre as maiores e as menores. Quando eu vou analisar a carteira que o pessoal me pede, eu costumo falar uma regrinha que é arbitrária, mas que é bem interessante, do tipo, nunca tenha mais que o dobro nem menos que a metade da média da sua carteira. O que isso quer dizer? O Ibov tem 60 e tantas empresas, vamos supor então que a participação média seria 1,5%, certo? 66 seria 1,5%, dá 68%. Então, o ideal, se o Ibov fosse um índice bem balanceado, é que a maior participação não passasse muito de 3, que é o dobro de 1,5, nem fosse muito menor que 0,75, que é a metade do 1,5. Aí sim, você faria as diferenças lá entre os tamanhos das empresas, mas não passasse muito disso, nem muito maior que 3, nem muito menor que 0,75. E a gente tem o Itaú com 8, se contar a Itaúsa, né, vai dar uns 12. Né, tipo Petrobras, que é a 3 e 4, que é a mesma empresa literalmente, tem uns 12% também, porque uma é 7 e a outra é 5. Aqui. Ó, a Petrobras, uma é 7 e a outra é quase 5. Então dá 12% Petrobras, o que é quase 10 vezes mais que 1,5, né, que seria a média da carteira. E as menores, 0,11, 0,13, é até menor do que 10 vezes menos a participação. Então o Ibov é um índice muito, né, além de concentrado em poucas empresas, a proporção entre as maiores e as menores participações é muito ruim. Né? Então isso, claro, não é saudável para o índice. Outra coisa, né, tá muito pequenininho para vocês verem aí, porque não tem como, né, caber todas essas ações. Deixa eu abrir aqui. Mas assim, tem muita ação cíclica, muita mesmo. Então, ó, começando de Vale, Petrobras. Você vê que Petrobras e Vale são duas das 3 maiores participações, né? Só o Itaú está lá de intruso. Então, apesar de que não são das piores empresas, Petrobras e Vale, mas ó, depois você vai ver JBS, Brasil Foods, Suzano, tem muita empresa cíclica, tem as siderúrgicas aqui, ó, Gerdau, CSN estão lá. Então são muitas empresas ligadas a commodities, cíclicas, né, que normalmente a gente não põe nas nossas carteiras de longo prazo, né, porque elas têm um desempenho aí, né, meio cíclico, não é muito ideal que a gente queria. O que mais que a gente pode ver aqui de interessante? Bom, é uma lista grande, né, mas você vê que muitas empresas boas, elas acabam tendo participações pequenas, ó. Fleury, 0,4, Energias do Brasil 0,3, a própria Angel é 0,6. Então ele acaba, assim, tem muita empresa boa que tem participação pequena no índice e tem muita empresa boa que nem está no índice, empresas que não estão aqui. Porto Seguro, Ezetec, Odontoprev, Metallev, M Dias. Tá? M Dias está em dificuldade, mas enfim, tem muita empresa boa que não está. Por que não está? Porque não atende aqueles critérios lá de liquidez, são empresas menos negociadas ou tem um free float menor, enfim. Então é um índice bem bagunçado, tem muita empresa cíclica no meio, tem muita empresa ruim. É claro que quando eu falo de ruim tem uma certa subjetividade, mas enfim, para eu não errar, vou falar aqui de Eletrobras. A Eletrobras é ruim, não tem como questionar. Tem as empresas aéreas, que são empresas bem complicadas, acho que tem a Azul e Gol. Tem a Gol, tem a Azul. Né, tem várias dessas de commodities, empresas enroladas, tipo Usiminas, CSN, que mais de empresa ruim que a gente tem aqui? Tem o BTG, né? Assim, questionável, vai, não vou falar empresa ruim. Tem muita
empresa questionável, é daquelas que se você tivesse em carteira, você ia ter uma, duas, né? Você não ia ter um monte, ia ter um monte, cara. Ó, CSN tá aqui, a Bradespar meio junto com a Vale lá, tem Braskem, Commodities, se tem empresa envolvida em corrupção, ó, tem CCR, tem Eco Rodovias, CCR, até uma participação grande, Eco Rodovias tem também. Tem as empresas de carne lá, que são bem problemáticas, ocupando, né, posições de destaque, né? O JBS está entre as top 10, a Brasil Foods está aqui, a Marfrig está aí. Então, assim, tá cheio de empresa questionável no Ibov, né? Bem questionável mesmo, porque, né, é o que eu tinha falado dos critérios de liquidez, que são os principais, e aí o free float do valor de mercado. Essas empresas têm valor de mercado grande, elas vão lá para frente, lá para cima do índice. Que mais? Eu tenho uma VEG que está aqui da metade para baixo, Lojas Americanas e Submarino. Então, sim, é uma mistura de ações e você vê que não tem compromisso nenhum com ser uma carteira, né? A principal mensagem que eu quero passar hoje aqui é que o Ibov ele não é um exemplo bom de uma carteira, né? Ele é um pouco diversificado, por mais que tenha 68 empresas, né? Está muito concentrado em algumas poucas. Tem muita empresa de commodity, tem muita empresa questionável, tem empresa boa lá no final, tem empresa ruim lá no começo. Então ele não tem uma lógica. Quando você vai montar uma carteira, você faz uma lógica ali, dá uma separadinha por setores, né? Tenta equilibrar. Aqui não tem separação nenhuma, né? O setor financeiro domina, assim, disparado. Se for pegar financeiro e commodities, é bem mais que a metade, né? Nas primeiras 10 empresas, que é 50% do índice, só tem a Ambev, que não é financeira nem commodity, né? Então você vai ter o Itaú, Vale, Petrobras, Bradesco, B3, a outra Petrobras, aí tem a Ambev, que é essa azul aqui, ó, tá bem lá para trás. Depois Banco do Brasil, Itaúsa, aí vem as de commodity lá, JBS. Tem a Lojas Renner, que é legal, que é essa aqui. Depois Bradesco, outra financeira. IRB, que é outra financeira. Magazine Luiza, que cresceu bastante agora. Brasil Foods, mais uma problemática. Suzano, mais uma de commodity. Então, olha, até aqui já deve dar quase uns 60%. Praticamente é só commodity financeiro. Então, a concentração em setores é muito grande. E por último, né, já que eu estou cascando a lenha no Ibov aqui, tem uma característica dele que eu não vejo ser muito comentada, porque ela veio com essa mudança das regras, mas que para mim vai pesar muito no Ibov no longo prazo, que é o seguinte, vamos ver se eu consigo explicar bem isso. O Ibov é um índice extremamente pró-cíclico. O que eu quero dizer com isso? Como é que ele funciona? Eu tenho essa carteira hoje, quando terminar o trimestre, eles vão rever aqueles critérios, a variação de mercado e fazer a nova composição. Então, o que acontece? As empresas que vão subindo forte, elas vão cada vez mais ocupando posições maiores. E pareceria lógico, certo? Mas quando você pensa num ponto de vista da evolução da carteira, o que você está fazendo? Meio que você está... A metodologia do Ibov obriga ele a meio que comprar, né? Não é bem assim, mas ela obriga o Ibov a comprar quando a empresa está lá no alto. Isso é especialmente perigoso quando você está cheio de empresas de commodity aqui. Então, essas empresas de commodities, geralmente, quando você está com o preço lá em cima da commodity, a empresa dispara e aí o Ibov compra mais. Então, a metodologia força o Ibov a comprar quando está tudo lá em cima e a vender quando tudo cai. Se a Petrobras, vamos dar por exemplo aqui, né? Petrobras, esse cinza aqui, começar a cair, ela vai ter participações menores. Então, o Ibov meio que trabalha comprando na alta e vendendo na baixa. Uma comparação, assim, se fosse uma carteira nossa. E a ideia é justamente fazer o contrário, né? Os nossos métodos de aporte aí, geralmente eles buscam, né, de você comprar o que está atrás do objetivo, ele é desenhado para você fazer justamente o contrário. Você compra o que está atrás do objetivo, você tende a comprar quando a ação está no momento mais de baixa. O Ibov é exatamente o contrário, ele tende a aumentar as participações das empresas que estão subindo, então ele tende a comprar na alta e vender na baixa, o que ninguém quer para o longo prazo. Isso não é muito, você não vai ver escrito em muito lugar, muito comentado, porque ele começou a partir de 2014, então ainda não tem dados suficientes para analisar, mas você pode ter certeza que daqui uns 10 anos vai ter um monte de estudo vendo, pô,
né? Ibov é muito procíclico. Se fosse uma carteira equal weight, ou seja, os pesos ponderados, com certeza teria um desempenho melhor. Eu não tenho como afirmar isso, porque o futuro não aconteceu, mas teoricamente é uma coisa que tem tudo para acontecer. Certo, pessoal? Acho que tá bom aí de características do Ibov. Acho que deu para eu passar bem o ponto que eu queria para vocês. Então vamos fazer um tópico aqui e tentar resumir mais ou menos o que eu falei. Então vamos lá. Primeiro, é uma carteira. Vou chamar de carteira, embora não seja. Não vou nem chamar de carteira. É um índice muito concentrado em poucas empresas. Correto? Bem entendido isso aqui, né? Acho que não tem dúvida. A imagem fala por si só, né? A gente tem 50 e tantos % concentrado em 7. Não adianta nada você ter 68 empresas se metade está em 7 só e basicamente de 2 setores diferentes. Em poucas empresas e setores, vai. Certo? Aqui vão ter vários itens. Então, segundo do nosso resuminho aqui, o índice, é bom, todos vai ser índice, né? Mas o índice tem muitas empresas, vou botar até entre aspas, de qualidade questionável. Para não falar que é ruim, senão o pessoal briga comigo. São empresas que facilmente você não, assim, que dificilmente você teria na carteira, né? Então tá cheio delas no índice. O índice tem boas empresas com pequena participação ou até mesmo, nossa, ficou péssima essa redação. Escrever aqui gravando vídeo. Boas empresas com pequena participação ou até mesmo fora do índice. Acho que ficou claro também, apesar de estar mal redigido. Né? Mas ficou claro o que eu quis dizer. Tá cheio de empresa boa que nem tá no índice ou que tá só lá nesse filetinho aqui, ó, do final. Ó. Não adianta nada se ter uma empresa fantástica nesse filetinho aqui. Vai refletir muito pouco no índice. Vou cortar esse índice aqui, vai. Muitas empresas de qualidade questionável. Às vezes com participações relevantes. Né? Quer ver? Deixa eu ver aqui quanto que é a participação da JBS. Opa. A JBS tem 2,5% do índice, é a JBS Friboi. Né? Muito alto, muito acima da participação média. Né? Uma empresa questionável. Tá? Não vou falar ruim, cheio de problema. O que mais que a gente pode colocar aí? Tal, participação. Vou colocar lá. Comportamento pró-cíclico. Apesar de não ser um termo acadêmico, né, você não vai ver nos estudos por aí, mas eu confio no meu tato aqui. Então, se alguém te perguntar isso, você fala que viu no meu vídeo. Né? Acho que eu expliquei direitinho, né? O índice ele vai forçar ao longo do tempo comprar empresas quando estão caras e vender quando estão baratas. Vocês querem um exemplo? Por exemplo, Magazine Luiza, acho que esse aqui. É esse salmãozinho aqui, o Magazine Luiza. Foi uma empresa que cresceu muito recentemente. E esse aí você pode ver, não, mas o índice tem uma posição boa de Magazine Luiza, então ele captou esse crescimento. Negativo. Porque quando a Magazine Luiza estava barata, estava lá no valor, né, irrisório perto de hoje, ela não estava nessa fatia aqui, pode ter certeza. Né? Não vou procurar lá para o vídeo não ficar muito longo, mas quando a Magazine Luiza estava barata, ela estava aqui, nem estava no índice provavelmente, e ela entrou nesses filetinhos aqui. Ela só veio parar numa fationa maior, né, relativamente grande, depois que ela já está no valor lá em cima. E vamos supor, não estou dizendo que vai acontecer, mas vamos supor que a Magazine Luiza caia, não dê certo. Aí o que o índice vai fazer? Vai diminuir a participação dela em cada revisão, né, que seria o equivalente a vender. Então o índice comprou a Magazine Luiza depois que ela subiu, não antes. E se ela cair, ele vai vender. Quer outro exemplo ótimo disso que eu estou falando?
Banco Inter, que é outra ação que está aí meio na moda, né, muita gente de olho. Banco Inter não está no Ibov. E ele já disparou. Então vamos supor que o Banco Inter entre em algum momento. Ele vai entrar depois da disparada. Né? Então o Ibov ele não capta essas tembaggers, essas empresas que crescem, né, muito forte. Porque eles acabam só entrando no Ibov depois que depois que já aconteceu, que já pegou o movimento. E como foi o exemplo da OGX, se uma empresa dessas, né, afunda, se é aquela que dá uma disparada e some, como foi a OGX, o Ibov capta só a perda, né? Ele consegue só pegar o lado ruim, porque ela vai entrar quando estiver perto do topo ou valorizada. E se, né, vamos supor, de novo, não estou falando que vai acontecer com a Magazine Luiza, muito pelo contrário. Mas vamos supor que a Magazine Luiza seja tipo uma OGX da vida. Ah, muito hype, o negócio não deu certo, faliu. Né? Não vai acontecer, mas enfim. O que ia acontecer? Ia sumir. Então o Ibov ia capturar só a parte ruim dessa ascensão e queda da Magalu. Ok, acho que eu consegui explicar bem, né? Então, isso aqui, ó, você pode ter certeza que vai aparecer muita coisa daqui a 10 anos falando sobre isso. Ainda não tem hoje porque ainda não aconteceu, né? Mas né, a gente analisa aí a teoria, né, antes mesmo de acontecer. A gente trabalha com as chances ao nosso favor. Pessoal, então era isso aí. Eu acho que eu queria só fazer um fechamento, um resumo aqui para passar a principal, né, juntar tudo isso e passar a principal mensagem, né? Que seria a seguinte, ó, nem vou botar item, vou colocar aqui separado, né? O Ibov, vamos ver se vocês concordam comigo, não, vou até maiúsculo, é um exemplo de uma boa carteira. Vocês concordam comigo? Eu acho que depois de tudo que eu falei, né, você pode até discordar em um ou outro ponto, falar, ah, não, tal empresa que você falou que é ruim, na verdade é boa, eu gosto de empresa X, mas assim, vendo tudo que eu expliquei, eu acho que é razoável essa conclusão. Então o Ibov ele não é, vou até mudar a câmera, o Ibov não é um exemplo de uma carteira boa. Né? O Ibov é um índice que foi criado com critérios de liquidez e depois de valor de mercado, de representatividade, mas ele não tem compromisso nenhum com qualidade de carteira, das ações que tem lá, dos ativos que tem lá. Ele não foi criado seguindo uma lógica de carteira do tipo distribuição equilibrada, ele é bem desbalanceado, ele é concentrado em poucas empresas, né? Não tem equilíbrio nenhum por setores, pelo contrário, extremamente desequilibrado por setores. Então ele não é uma carteira. O Ibov é um índice para representar lá as ações, que alguém precisa chegar no Jornal Nacional e falar, ah, hoje subiu tanto, hoje caiu tanto. Mas ele não é um exemplo de carteira. Então, para quem investe em ETF de Ibov, né, primeiro que ETF no Brasil já é ruim por questões tributárias, liquidez. Mas não é legal, é melhor você montar uma carteira. Se você não tiver experiência nenhuma em montar uma carteira, você simplesmente pegar a composição aqui, botar um balanceamento mais equilibrado e tirar essas empresas obviamente ruins, acrescentar outras obviamente boas, você já está fazendo um trabalho muito melhor que o do Ibov, né? Então, assim, não usem o Ibov como exemplo de carteira, que é o que ele é mais usado basicamente, tanto para quem investe em ETF ou para quem, sei lá, replica Ibov, não sei quem faria uma idiotice dessa, mas enfim. E, né, aqui aí a gente depreende uma segunda informação, que assim, o Ibov também não é um bom benchmark, né, que ele é muito usado também para isso, para você usar como um parâmetro de rentabilidade. Falar, minha carteira rendeu tanto mais que Ibov, ou rendeu menos, né, ou calcular a taxa de pior ainda, calcular a taxa de performance de fundo em cima do Ibov. É péssimo benchmark, porque ele só é bom para quem precisa bater o Ibov, porque você pode ter certeza que essa, né, composição tem muito risco. Teve lá esse caso da OGX que derrubou o Ibov. Outros exemplos mais para trás, que não era a Telebrás, mas era a estatal lá de telecomunicações também, era participação altíssima e afundou. Então o mecanismo do Ibov já foi pior, mas ainda hoje ele é péssimo quando você olha para um longo prazo. Né, porque ele não é feito de uma maneira inteligente para representar rentabilidade no longo prazo. Então ele é um péssimo benchmark. Ele só é bom para quem precisa bater, porque no longo prazo, né,
não deveria ser difícil bater o Ibov. Mas aí você vai falar para mim, ah, mas são poucos os fundos que acabam batendo o Ibov. É isso porque os caras precisam ganhar dinheiro no curto prazo. No curto prazo é tão difícil ganhar dinheiro que até ganhar do Ibov fica complicado. Mas para o longo prazo, né, tudo isso que eu expliquei mostra como o Ibov ele é um índice que ele carrega uma âncora, assim, né? Tem muita coisa que pesa muito no Ibov. E se você montar uma carteira de qualidade, que não é difícil, né, teoricamente você tem tudo para superar o Ibov no longo prazo e com bastante folga, né? Então acho que essa é a grande mensagem que eu queria passar para vocês. Né? Daqui eu vou fazer outros vídeos com umas coisas mais complexas, então se vocês entenderem essa mensagem que o Ibov não é um bom exemplo de carteira, eu já estou feliz, mas quem já é esperto já pegou várias outras implicações futuras disso, né? Por exemplo, essa, da comparação do Ibov, ganhar do Ibov, né? Que todo mundo enche a boca para falar, no longo prazo né? Não é um grande feito, né? Pelas características dele. Então, ao longo do tempo, eu vou fazendo outros vídeos que eu vou usar esse aqui como referência. Ok, pessoal? Esse aí é o nosso resuminho da live de hoje. Espero que vocês tenham... Live não, né? Do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem, né? Mostrar como o Ibov é ruim, por que ele é ruim como carteira. Claro que como índice ele serve o propósito dele, mas nunca usem o Ibov como uma comparação de uma carteira, porque para isso ele é péssimo, né? Não foi criado para isso e o desempenho dele é péssimo. Certo, pessoal? Então era isso aí que eu tinha a dizer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Coloquem as dúvidas, questionamentos aí, as discussões nos comentários. Eu sei que muita gente não vai gostar do que eu falei, mas assim, tá aqui. Quiser discutir algum argumento, fique à vontade. Estamos aqui para discutir mesmo. Certo, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram. Nos vemos aí nos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.